Repórter Mundial, com Herbert de Souza. Hoje você vai conhecer aqui no Repórter Mundial a história de Rodrigo Matias, a repórter correspondente do Norte e Nordeste do Brasil, Mércia de Souza, conta a história emocionante, a história de reviravolta do Rodrigo Matias, que aos 13 anos de idade ele provou da maconha. Aos 18 montava sua boca de fumo, né? Com amigos, com amizades, e aí ia cada vez mais entrando no mundo do crime. A reportagem tema do nosso programa de hoje com esse rapaz, o Rodrigo Matias, que hoje é um cidadão, sim senhor, de bem. Daqui a pouco, essa história comovente aqui no programa Repórter Mundial. Muito bom dia para você de casa, bom dia para você em todo o país que acompanha a programação Sobrenatural da Fé. Vim acompanhando agora há pouco o Bispo Sidney Santos, lá de Brasília, com testemunhos impactantes e, claro, agora me dá essa carona aqui no Repórter Mundial até às 9 horas da manhã, quando são 8 horas mais 1 minuto e meio aqui na capital paulista. Eu agradeço a sua companhia, agradeço o seu carinho e é importante que você interaja, participe com a gente através das nossas redes sociais aí do Facebook. Basta colocar Repórter Mundial. E este programa você pode rever no YouTube, no nosso canal do YouTube. Você entra no canal YouTube e coloca lá, programa Repórter Mundial, e logo você vai rever alguns programas, rever algumas reportagens que marcaram o nosso programa. E aí também o nosso site, você pode linkar com o nosso site que está com novo visual, né? Pessoal da Em Primeiro trabalhando, administrando o site do Repórter Mundial para deixar ele cada vez mais repaginado, com novidades e, claro, atendendo a você, que é importante nesta construção deste projeto que nasceu verdadeiramente no coração de Deus e foi testificado no coração do profeta, do apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago, que daqui a pouco vai estar em rede nacional e internacional de rádio e televisão, ensinando, conversando, dialogando com você, ensinando a palavra de Deus dentro de uma base bíblica, dentro daquilo que ele passou, daquilo que ele sofreu quando criança, e dentro da palavra a vida de muitos tem sido transformadas neste lugar. Muito bom dia mesmo e vamos juntos até às 9 da manhã levando a boa notícia até você. O Repórter Mundial tem a obrigação número 1 de mostrar na TV a vida na obra de Deus como ela é, sem truques e sem retoques e sem maquiagens. É um programa feito para que possamos levar até você a boa notícia. E eu começo com a boa notícia da transformação de vida do jovem Rodrigo Matias, onde a Mércia de Souza conversou com ele. Ele abriu o coração e vem ao Repórter Mundial contar mais uma história de superação. Por favor, abrindo o nosso programa, mas antes nós temos a escalada. O que você vai acompanhar do nosso Repórter Mundial de hoje? Reportagens que vão marcar. Vai! Comecei a gostar da maconha ali. O jovem passou a comandar uma boca de fumo. Esse seria o primeiro espaço para comercialização de entorpecentes, que se estendeu e trouxe a expansão do negócio. Aí fui ganhando fama no colégio, fui ganhando nome, clientes, os alunos começavam a procurar, e aí tem, onde eu comecei a revender. Em espírito, orando e abençoando. Então a bênção já vai direto para o povo também. Deus te prosperou, hoje você tem funcionários? Sim, hoje graças a Deus contratei mais pessoas para nos ajudar, conseguimos pagar as dívidas todas. Hoje graças a Deus eu tenho o meu carro, que é o que eu sempre quis também, um veículo que eu jogava em videogame, e a gente tem aquela de jovem, a gente tem aquele desejo, né? O céu azul e branco anuncia que um casal também prospera nesta obra. É mais um. Neuda, agora vamos falar da loja. Você pronunciou que estava um bagaço. Falência. E graças a Deus, depois que eu comecei na Igreja Mundial, essa loja teve assim uma mudança total, viu? Porque
empresário Reinaldo Machado é proprietário de uma loja de eletroeletrônicos há pelo menos 10 anos. Ainda muito jovem, buscou no ramo de representação comercial e vendas de produtos eletrônicos a independência financeira. Eu vim de família de comerciante, meu pai sempre foi comerciante, a gente começou no comércio cedo. Portanto, tá aí as manchetes do nosso programa de hoje. Eu quero chamar a sua atenção. Agora, recentemente, numa pequena cidade da Austrália, aconteceu uma chuva. Invasão de aranhas. O que seria este fenômeno? O que poderia estar acontecendo? A Bíblia já mostrou que em outrora, na palavra de Deus, teve uma chuva de gafanhotos. Agora, de aranha, eu gostaria que você prestasse atenção. No quadro Será o Fim de Hoje, você vai acompanhar essas imagens e daqui a pouco eu quero a sua opinião no 3871-7172. É o telefone do povo que já está aberto para que você participe comigo. Daqui a pouco, a história de Rodrigo Matias. Alguém que viveu enfiado, mergulhado, envolvido no crime. Mas a história dele hoje é outra completamente diferente. Chuva de aranhas. Você já passou por isso? Você já imaginou? Seria um fenômeno? Seria o aproximar-se do fim? Seria o fim dos tempos se aproximando? Fica a pergunta no ar e daqui a pouco você participa comigo através do telefone do povo. Por favor, vamos ver o que aconteceu em uma pequena cidade na Austrália. No ar. Semana passada, moradores de Goulburn, uma pequena cidade na Austrália, viveram cenas dignas de um filme de terror. Eles viram o céu da cidade ser tomado por uma grande nuvem de aranhas, que caíram no chão como se fosse chuva. Foram mais de 10 minutos até que a chuva de aranhas tivesse fim. Imensas teias e milhares de aranhas ficaram espalhadas por todos os cantos. Esses momentos de pavor já foram vivenciados também aqui no Brasil. Em 2013, o município de São Manuel, interior de São Paulo, sofreu com uma chuva de aranhas. Apesar de assustador, esse fenômeno é visto com uma certa naturalidade por cientistas. Eles dizem que as aranhas jovens desencadeiam o fio de seda a partir do seu abdômen e que voam facilmente quando atingidos pelo vento, se transportando assim para um novo local. É importante que você participe comigo através do 3871-7172 e dê a sua opinião a respeito desta chuva de aranhas em uma pequena e pacata cidade da Austrália de nome Goulburn. Daqui a pouco você participa, o telefone já está aberto. Vai ligando porque eu começo o nosso programa mostrando o drama vivido pelo jovem Rodrigo Matias. A repórter correspondente do Norte e Nordeste do Brasil, Mércia de Souza, está pronta para contar mais uma história real, mais uma história de mudança. É claro que você vê muita gente envolvida no crime no jornalismo secular, mas tomando outros rumos, indo para a cadeia e muitas vezes pagando com a própria vida. O que você diria de alguém que esteve numa situação tão semelhante à de muitos que perdem suas vidas porque não acordam para quem realmente resolve a situação? Dentro de instantes, em seguida, você vai acompanhar uma fala do profeta do apóstolo Valdemiro Santiago, com uma surpresa para você. Ele conversa com Deus. Na madrugada, com a intimidade que ele tem com Deus, sempre tem uma renovação, uma palavra que muda, uma palavra que vai direto aos corações. Daqui a pouco, na tela da sua TV, o diálogo, o ensinamento de um homem de Deus, do apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago. Mércia de Souza, o Rodrigo Matias, desde os 13, com 13 anos, ele conheceu a maconha, com 18, já montava a sua boca de fumo. Mércia, conta essa história que o Brasil e o mundo quer ver. Por favor, café, aperta o play. Vai! Tráfico de drogas, assaltos a bancos e festas em baile funk. Assim era a vida do segurança Rodrigo Matias. Rodrigo Matias ficou bem conhecido no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo.
local onde ele mora desde a infância. O menino, levado e cheio de expectativas, trilhou um caminho diferente dos sonhos da mãe. O projeto dele de ser advogado, que era o meu sonho. Então, quando eu vi que ele começou a se envolver aos poucos, e a mãe vai sabendo aos poucos, mas eu não acreditava. Tudo que vinha falar para mim, às vezes a minha filha indicava, eu falava que era mentira, que eu não acreditava, sabe? E ele fazia as coisas todas escondidas. Jovem e ousado, Rodrigo ficou conhecido entre os amigos como Geleia. Ele sempre se destacou entre os colegas da escola, por exercer um papel de líder entre eles. O que parecia uma qualidade no perfil do garoto acabou o levando para um caminho de destruição. De 12 para 13 anos comecei a fumar cigarro dentro do banheiro do colégio, escondido. Porque lá tinha, como é que se diz, aquela coordenadora, inspetora do colégio que se pegasse levava para os pais. Eu tinha um medo terrível dos meus pais. Só que aos 13 anos eu andei com... Já tinha conta até falecido esse jovem hoje em dia, morreu, né? Com 13 anos ele me levou... Preste atenção, você está acompanhando uma história real. Não é história de simulação, etc., outras coisas parecidas, não. Você está acompanhando aqui no Repórter Mundial a história e o envolvimento de um jovem com apenas 13 anos de idade, já conheceu, já provou da maconha. Com amizades, prova porque é legal. Ah, você é careta, não vai dar um... Vem aqui provar, é bacana. Você vai sentir algo que você nunca sentiu, você vai ficar suave como a nave, como costumam falar. Mal sabia os próprios colegas que ali era o início de praticamente um fim na vida do Rodrigo e, claro, assolando, mexendo com os familiares. Rodrigo Matias hoje vem ao Repórter Mundial, conversa com a repórter Mercedes Souza e abre o coração. Conta em detalhes. É claro que o que passou, passou. Eis que tudo se fez novo e a gente retrata para você a atual situação de um homem que teve sua vida completamente mudada. Mas pode. Foi do crime, teve boca de fumo, foi viciado, traficou. Pode esta mudança? De que maneira isso pode acontecer? O profeta Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, homens e mulheres de Deus, bispo Roberto Santana, bispo Pereira, bispo Laércio, bispo Aércio, pastora Fátima, têm ensinado bispos, pastores, missionárias, missionários, obreiros, têm passado o recado. Pessoas que têm passado por situações adversas, que parecem não conseguirem revertê-la, mas a situação sempre acontece ao inverso quando elas se deparam, ora com um programa de televisão, com uma fala do profeta, do apóstolo Valdemiro Santiago, sabendo que a honra e a glória é para um só, para um Deus vivo, mas que tem que ter instrumentos. E o apóstolo Valdemiro Santiago tem sido, sem fazer nenhuma média, nenhum mérito para o homem, um verdadeiro instrumento, um instrumento nas mãos de Deus. E a prova é que aqui se fala, aqui se mostra o que tem sido fruto nesta obra, dentro de uma simplicidade, mas dentro de uma pregação direta. Você continua acompanhando a história de Rodrigues Matias. Por favor, não mude de canal. Você vai se deparar com o assalto daquele que está no crime, que exterminou com a vida de um pai de família. Aqui é um que saiu de lá, que poderia ter matado, poderia mesmo estar morto, além do mais matando um a um dos seus familiares. É o caso do Rodrigo Matias. Vai. Com traficantes armados, enfim, tudo fumando maconha. Aonde eu, por curiosidade, quis experimentar maconha. Então, dos 13 anos, eu acendi o meu primeiro baseado, foi aos 13 anos. Onde eu comecei a gostar da maconha ali.
o jovem passou a comandar uma boca de fumo. Esse seria o primeiro espaço para comercialização de entorpecentes, que se estendeu e trouxe a expansão do negócio. Aí fui ganhando fama no colégio, fui ganhando nome, clientes, os alunos começavam a procurar, e aí tem, onde eu comecei a revender. Futuramente, passando os tempos, deu na minha cabeça de querer ter a minha própria boca de fumo, onde eu adquiri um espaço em 2005, 2004, já estava inteirando uns 18 anos, onde eu adquiri um espaço e ali comecei a revender. Amigos, baladas, dinheiro, carros e prostituição estavam à disposição deste jovem, na época com 20 anos de idade. Nós estamos na Travessa Jameleiro, no bairro da Cocaia. E foi aqui que Rodrigo passou parte da infância. São muitas as lembranças. Ah, sim, são muitas. Essa rua foi promovida a festas e festas, eu perturbava a vizinhança inteira. Enchia de gente aqui, de jovens, gente de todas as idades, de todos os tipos, traficantes, ladrões, bandidos, menores, enfim, diversas pessoas. Quantos jovens estão nos bailes funks pelas ruas de São Paulo? Rio de Janeiro nem falo. Você tem visto, lamentavelmente, né, já existem algumas leis, né, da própria Prefeitura Municipal de São Paulo para coibir os bailes, a violência nos bailes de funk, nas festividades de funk, que não é apenas o exercício de uma cultura, não, senhor. Rola droga, prostituição, tráfico e muito mais. A gente se depara em algumas esquinas, o som a toda altura e parece não ter limites, onde jovens de 14, 17, 18, 19, 20 anos estão curtindo estas baladas que nós sabemos onde muitas vezes elas terminam, ou no cemitério ou na prisão. É o que está contando o Rodrigo Matias, a repórter Mércia de Souza, que brilhantemente conduziu esta reportagem num tom jornalístico, mas antes de qualquer coisa mostrando mais um que estava no mundo das drogas. Enquanto isso, eu gostaria que você ligasse no 3871-7172 ou 3871-7264. Chuva ou invasão de aranhas na cidade de Grubum. Na cidade de Grubum, ali na Austrália. Algo que chamou a atenção dos moradores, e a repórter Herbert de Souza relatou pra gente, contando esta invasão que aconteceu na Austrália. Fez até menção que em outrora aconteceu também numa cidade aqui do Brasil. Por favor, vamos à Austrália. Eu gostaria de relatar mais uma vez e daqui a pouco volto com a história. O Rodrigo está a postos, está pronto, abre o coração com a repórter Mércia de Souza e conta o que é viver no tráfico, o que é estar neste mundo que para muitos não tem volta. Por favor, invasão de aranhas em Grubum, uma cidade pacata, pequenina, ali da Austrália. Seria o fim? Seria um prenúncio do que está escrito na Bíblia Sagrada? Mas é a Bíblia do evangélico? Não, a Bíblia é uma só. É o livro mais vendido de todos os tempos. É o best-seller por excelência. É o best-seller por excelência. Não há nenhum livro no planeta que tenha sido mais vendido do que a Bíblia Sagrada. Mais lido, não sei. Mas ele está lá. Ele continua sendo atual. Ele diz o que acontece agora e diz o que acontece hoje, amanhã e sempre. Esta é a palavra de Deus. Vamos ver. Austrália, invasão de aranhas. Enquanto isso, me dê a sua opinião. Qual é a tua impressão? O que você acha
de essas aranhas, seria apenas um fenômeno da natureza? Ou se cumpre a palavra cabalmente e se depende se você é católico, se é evangélico, se tem religião, se é judeu, se é budista, se é espírita, se é da Assembleia, se é da congregação, se é da Adventista do Sétimo Dia, se é da Casa da Bênção, se é da Renascença, se é da Universal. Não importa. Não importa a placa da tua igreja. A placa é muito importante. O próprio profeta fala isso. Ela é importante, tem uma importância tão grande que fica fora da igreja. Então a igreja é você. Você dá a sua opinião livre e soberana. O que você acha destas imagens? Semana passada, moradores de Goulburn, uma pequena cidade na Austrália, viveram cenas dignas de um filme de terror. Eles viram o céu da cidade ser tomado por uma grande nuvem de aranhas, que caíram no chão como se fosse chuva. Foram mais de 10 minutos até que a chuva de aranhas tivesse fim. Imensas teias e milhares de aranhas ficaram espalhadas por todos os cantos. Esses momentos de pavor já foram vivenciados também aqui no Brasil. Em 2013, o município de São Manuel, interior de São Paulo, sofreu com uma chuva de aranhas. Apesar de assustador, esse fenômeno é visto com uma certa naturalidade por cientistas. Eles dizem que as aranhas jovens desencandeiam um fio de seda a partir do seu abdômen e que voam facilmente quando atingidos pelo vento, se transportando assim para um novo local. Os cientistas, eles explicam, mas às vezes não nos convence. Convence a você que é um fenômeno natural ou seria um prenúncio? Qual é a tua impressão? Eu tenho alguém para participar comigo no 3871-7172. Invasão de aranhas na Austrália, numa pequena cidade. Eu gostaria de ouvi-la, que você desse a sua opinião, independente da fé que você professa. Você que é da Igreja Mundial do Poder de Deus, você que não é aqui da Igreja Mundial do Poder de Deus, mas a invasão de bichos, de aranhas, né? São bichos que arrepiam a gente. Alô, bom dia. Alô. Quem fala? É Antônio aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Antônio, Ribeirão Preto. Quero mandar um forte abraço ao nosso querido bispo Renatinho e toda a equipe aí na querida cidade, na hospitaleira Ribeirão Preto. Fala, Ribeirão Preto, a Ponte Preta tá indo muito bem, obrigado. Ô Antônio, antes de você dar a sua opinião, qual time que você torce aí, Ribeirão? Eu não torço pra time quase nenhum. O time que eu torço é pro time de Jesus, viu? Esse é o número 1. Mas eu torço. Eu torço para essa obra, para ser pregado esse evangelho no mundo inteiro, que eu tenho certeza absoluta que essa é a última porta que Deus abriu. Faz 54 anos que eu sou evangélico, já fui em quase todas as igrejas, e a coisa mais importante da minha vida foi quando eu conheci esse ministério. Amém. Entendeu? Eu estou conversando, estou à linha e não Estou com nada... 72 anos já, tenho experiência. Não parece, hein? O senhor tá com uma voz muito firme aí, 72 anos. 72. Dos 72, o Antônio, lá de Ribeirão Preto, 54, ele viveu no Evangelho. Esta obra tem apenas 17 anos de existência. É claro que ele não aceitou a Cristo aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus, mas segundo palavras dele, ele diz que esta obra é a última porta. E o que você me diz deste fenômeno aí na Austrália, ô Antônio? Olha, não é só desse fenômeno que eu tenho acompanhado o seu programa, sabe? E eu tenho certeza absoluta que isso nós estamos perto do fim, certo? Que esse evangelho é o cumprimento da palavra de Mateus, capítulo 24, que fala: e este evangelho será pregado em todo o mundo, então viria o fim. Que é o evangelho de poder, que a vida inteira eu procurei por isso, sabe? Entendi. E hoje a coisa mais importante da minha vida é ter conhecido esse ministério. Inclusive eu vejo alguma resistência na minha família, que minha família é mais de 30 pessoas, que eu tenho uma família muito grande, e eu vejo uma resistência assim por causa de frequentar alguma denominação, falando, eu não quero ver. E até minha filha teve aí ontem na Cidade Mundial, e eu falei, o meu pedido principal é que eles abram o coração para ver isso aí. Porque aquele que não conhecer esse ministério não vai conseguir vencer o mundo. Você entendeu? Porque só aqui eu aprendi a amar Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, mais do que tudo no mundo, entendeu? Entendi. E hoje a coisa mais que eu quero na minha vida é ajudar esse ministério.
Você entendeu? Eu aprendi a amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, que é o que Deus quer. Olha, Você senhor entendeu? Antônio, o senhor realmente tem uma voz que não parece ter 72 anos, que Deus lhe conserve assim, firme na palavra, no evangelho de Deus, né? E é momento de ajudarmos e darmos as mãos. O profeta, o apóstolo Valdemiro Santiago, tem falado na televisão a respeito da construção da nossa nova cidade mundial, né? Que é a sede mundial da Igreja Mundial do Poder de Deus, ali no coração do Brás, que está a todo vapor, mas precisa da ajuda. É o que você fala, que contribui, que gosta de ajudar, porque vê os frutos desta obra. Com a maior alegria eu contribuo para esse ministério, certo? E é a maior bênção do mundo que apareceu. E eu tenho certeza que isso aqui também é o cumprimento de Apocalipse, capítulo 13, 14, que havia, assim, em Daniel 12 fala que o começo do fim seria que o saber se multiplicaria. Então Deus permitiu que fizesse esse negócio de internet, de satélite, mandar os sinais para a Terra, entendeu? Entendi. E aí ia contaminar o povo, que é a maior tentação que ia ter, isso aí. Hoje o povo só fica negócio da internet, vendo essas coisas e tal. Só que para pregar o evangelho no mundo inteiro, tinha que Deus abrir o entendimento das pessoas para ter esse sinais que levam em todas as portas. Então, quando Jesus fala que eis que eu bato a porta, é só você ligar a televisão e ele bate a sua porta e você vê. Agora, muitas doutrinas, assim, algumas doutrinas, né? Ô, Antônio, que tem uma resistência de falar, eu não quero ver porque eu tenho minha religião. Mas a religião atrapalha o que o profeta tem pregado, tá aí a construção, imagens da nossa construção. Nossa, é uma benção. Ali da sede, gente, essa sede precisa... Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma rede de televisão para todo mundo assistir esse programa com bom brilho, porque eu sinto, assim, que tem em casa comparação, que aqui, Ribeirão Preto, comparação, você pega pela quem tem parabólica. A NET agora, não, gente não tem, né? A NET não está chegando aí? Nós não estamos na NET? Não, está chegando, mas é todo mundo que tem televisão fechada. É então, verdade. É comum. E no aberto não estamos pegando aí. Esse evangelho é o evangelho que Jesus pregava, é o evangelho de poder. Quando ele determinou os 12, que é curar os enfermos, quando os 70, escolheu os 70. Tá ok. O meu maior Antônio. sonho é antes de Deus me levar, que eu tenho certeza, que os 4, 5 anos Jesus volta. Porque tá vai okay. ser pregado logo no mundo inteiro, e Jesus volta, gente. Ô, Antônio, o fenômeno lá das aranhas, você acha que não é algo natural? Não é, tudo que está acontecendo aí, que você vê hoje aí, esse Estado Islâmico matando cristão lá, que achando que estava dando um culto a Deus, matando os cristãos lá, entendeu? Tudo que você vê na Bíblia, eu já li muitas vezes a Bíblia. Tá ok. Antônio, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigado. Um abraço a todos aí em Ribeirão Preto, ok? É com você, viu, Heber? Eu assisto todo dia cedo, você é uma benção também, viu? Obrigado, querido. Ora por mim, ora por mim. Ora, ora pelo profeta, muito obrigado, tá aí o Antônio. Ora também pela nossa Bispa Francileia, porque eles também carecem das vossas orações. É preciso que possamos ficar irmanados numa só fé, orando pelos homens e mulheres de Deus que são tão perseguidos, né, por pregar o evangelho genuíno como ele é, sem retoques, sem maquiagens, descendo as águas. Agora mesmo o profeta prepara-se para um grande batismo. Você vai ver a quantidade de pessoas que descerão nesta piscina, na cidade mundial dos sonhos de Deus, ali em Santa Amaro. Você verá, você vai ver mais uma vez, aí sim é um fenômeno do que Deus produz nesta obra. Tá aí o profeta no último batismo ali na piscina, né, na gigante piscina da cidade mundial, onde milhares de vidas, como este homem aí, vibrando, acenando, feliz por descer as águas. E aí morre o velho homem, morre a velha criatura e renasce novamente para Deus. Tem mais alguém na linha? Tem mais alguém na linha, ok? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Augusta. Augusta, estamos com o quadro Será o Fim, uma invasão de aranhas, segundo os cientistas, um fenômeno natural. Ali em Grobon, na Austrália. A minha opinião, aliás, a minha pergunta para você, Augusta, que está em Floripa, em Santa Catarina. Um abraço aos catarinenses, um abraço a você que acompanha o Repórter Mundial, que daqui a pouco vai estar ouvindo, vai estar vendo
vai estar assistindo o profeta Valdemiro Santiago, o Amém. apóstolo das multidões, conversando com as nações e explicando dentro da Bíblia fenômenos, catástrofes, o que acontece. Só que ele explica ensinando de uma maneira que todos possam compreender. Augusto, e a sua opinião a respeito desse... Abre a imagem, Café. Olha, a imagem é feia mesmo. Uma imagem que arrepia. Olha que coisa aí. Herbert, Pois não. A minha opinião é, por causa que está escrito na palavra de Deus, que cada lugar, na minha opinião, o que eu já li na Bíblia, em Deuteronômio, que Jesus disse que viria sobre a terra quando houvesse alguma coisa que ele não se agradasse. Ele viria, está escrito em Deuteronômio. Eu virei sobre vós para acertar as contas. Ele já está chegando. E essas catástrofes, na minha opinião, que está acontecendo aí, é coisa que ele não se agrada e vem. Porque a força que veio esses dias, o vento aqui em Santa Catarina, é só pela mão de Deus mesmo. Isso aí a gente vê que é acerto de conta. Porque as pessoas não têm noção do que fazem, não têm. Eles vão fazendo para construir os seus altos, pedras, arranha-céu, eles vão botando crianças na parada, vão botando coisas assim que é só a mão de Deus mesmo. Tivemos aí Sim. Em Xanxerê, né? Xanxerê, foi um vento arrasador. Que isso aí a gente ora para que não aconteça aqui em Floripa, que graças a Deus a gente mora num lugar abençoado. Foi uma verdadeira destruição, mas não né? está longe de acontecer, porque Deus está vendo que o mundo está se transformando parecido com Sodoma e Gomorra. Os que não têm religião não respeitam a crença das pessoas. Claro, a gente tem que respeitar. O amor de Deus das pessoas, eu vejo assim. Ô, Augusta, eu lembro que foi mais ou menos assim em Xanxerê. Por favor, vejam, acompanhem aqui no Repórter Mundial momentos de horror. Horror ali mesmo. Em Xanxerê, Santa Catarina. Por favor, reveja. Meu Deus do céu. Aí, pegou aí o Meu Deus do Céu, eu fiz questão de colocar somente o trecho, porque nesta hora todos lembram de Deus. Veja como foi impressionante, vai! Ô, louco, cara! Meu Deus do céu! 717172 e dando a sua opinião a respeito da invasão de aranhas ali na Austrália. Enquanto isso, nós mostramos imagens. Eu estou com uma catarinense, Augusta, na linha falando de Florianópolis. Herbert, essa daí é a parte das 10 pragas que Jesus disse que cada século teria aberto o selo das pragas. E as pessoas que não lê a Bíblia não sabem disso. Mas os cientistas, eles estudam, estão chegando a uma conclusão de que seria um fenômeno da natureza? É a natureza que Deus formou. Que ele disse, está escrito na Bíblia, eu virei sobre vós, e essa palavra não volta atrás. Então, aquele que lê a Bíblia sabe que tudo está se cumprindo o que Deus falou. Era no passado, e agora, e vai ser para todo o século. Ele está chegando, não adianta ninguém dizer que não está. Como diz na palavra, que eu li na Bíblia, que no final dos tempos que já estamos vivendo, no final dos dias de Deus, que ele iria levantar um homem corajoso, forte e coração valente, para levantar a palavra dele. E esse homem eu vejo o apóstolo. Então não adianta ninguém querer se pôr na frente, porque esse homem veio por Deus mesmo, está escrito. Esses sinais e prodígios te seguirão por todas as províncias. Está escrito na Bíblia. Todos que lêem a Bíblia sabem disso, então não adianta. Eu sou obreira da igreja há 9 anos, depois que eu fui obreira, minha vida, principalmente a minha vida, eu respirava com 30% de pulmão, hoje sou curada, graças a Deus, e luto pela humanidade, porque o inimigo ele não quer que as pessoas esclareçam, que Deus abra os olhos. Jesus disse, abra os olhos para que veja, mas não é os olhos carnal, é os olhos espiritual. Até porque, Augusta, desculpa cortar, mas quem torna-se obreira desta obra é que tem uma história por trás. Sim. Tem uma história de milagre, tem uma história de reconstrução de vidas ou de vida, né? Porque quando envolve uma pessoa,
não é apenas a pessoa, tem família, tem irmão, tem mãe, tem pai, tem filhos, né? E estas pessoas em retribuição acabam, né, colocando um uniforme para dizer, é a maneira que eu encontro de retribuir aquilo que Deus tem feito. Com gratidão a Deus. Perfeito. E fazer pelo próximo. Jesus disse, amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vamos ser justificados, o que eu já li também, pelo nosso feito nesse mundo. Então, nós não podemos parar. Na sua opinião, Augusta, não seria um isso fenômeno, é seria um chegando. sinal. Esse aí pode acreditar, Herbert de Souza, que é a mão de Deus mostrando o que ele pode fazer e o que ele não pode. Ok. O que acontece. Augusta, quero te agradecer. Transmita o abraço do profeta, Amém. do apóstolo Valdemiro Santiago, da Bispa Francileia, Eu de já todos escutei que com meu fazem esta obra. tijolinho. Obrigado pela sua opinião, obrigado bom dia. pela participação da Augusta. Rodrigo Matias foi do crime. Aí você tem que parar e pensar um pouco. Peraí, eu vejo no noticiário local, aliás, no noticiário secular, eu vejo tantos criminosos devastando, arruinando, destruindo, acabando vidas. Diariamente você tem visto isso e o jornalismo secular está aí para contar realmente os fatos que acontecem, mas a gente sabe que tudo isso, né, há um mal, há uma força realmente do mal que vai, né, igual um trator acabando com tudo. Imagina só, se nós não tivéssemos homens de Deus como Valdemiro Santiago, como o apóstolo das multidões e tantos outros, mas se nós não tivéssemos esse povo clamando, como que nós estaríamos? E você liga a televisão, é só violência. Você liga a televisão, é imoralidade. É a banalização total da família. Isso está muito claro nos lares. Adentrando nos lares, a inversão de valores. Onde querem que o errado seja certo. E onde insistem que o certo seja o errado. Onde vamos parar? Para onde nós estamos caminhando? O que será da instituição família? Família verdadeira entre homem e mulher, construída através de sexo, constituída através de sexos opostos. Assim como a Bíblia Sagrada é muito clara, a família é construída e constituída por homem e mulher. Para onde nós estamos indo? A banalização invade, a promiscuidade cada vez mais adentrando no seu lar. E nós temos testemunhado, nós temos visto isso. O que seria deste planeta se não fosse homens de Deus como este aí? E não vai nenhum mérito para o homem. Não faço nenhuma média com Valdemiro Santiago, com o apóstolo, com o homem. Mas sim, com o enviado de Deus, temos que acreditar. Dar crédito ao que ele fala. É fácil dizer, não, que está pedindo dinheiro, que está pedindo aquilo. E como há de sustentar uma obra gigante como esta? Diga a maneira, se não for com a contribuição generosa dessas pessoas que contribuem porque sabem que mudaram e mudam de vida. Mudam e continuarão mudando pela força da palavra de Deus. Temos que acordar enquanto é tempo. São 8 horas mais 39 minutos. Neste momento, a imoralidade está imperando. Neste momento, vidas estão sendo ceifadas. Neste momento, preparam armadilhas contra homens e mulheres de Deus. Neste exato momento, tentam parar o genuíno evangelho da palavra de Deus. Que é isto que querem. A gente vê a televisão secular, da qual eu já fiz parte, sempre destacando o que é imoral e o que é absurdo. E quando levam pastores, deixam os pastores, muitas vezes, homens de Deus, em saias justas. Não participem destes programas. Não joguem
pérolas aos porcos, queridos homens e mulheres de Deus. Eu participei. Vê se você me vê mais. Não vou, porque não vale a pena. Querem se jogar muitas vezes contra os homens e mulheres de Deus que estão ali dentro de uma luz, de uma ótica, dentro da palavra de Deus e que querem descredenciar a palavra de Deus. O profeta tem dito: homem nenhum comedor de angu, como ele fala, de carne de sol, de feijão e arroz, vai descredenciar, vai mudar o que está escrito na palavra de Deus. É por isso que Deus vai, sim, tem levantado e vai levantar mais homens ainda para inserir na política brasileira. Por que não? Por que não? Precisa-se de homens com fibra, com coragem na política brasileira para que defendam cada vez mais a palavra de Deus. A família, essa instituição tão massacrada e tão banalizada, que parece que ter uma família sólida, de ter uma família organizada, parece que não vale mais nada, porque a televisão está sempre destacando, a televisão secular, destacando aquilo que é errado, e é errado mesmo. Dentro da palavra de Deus, tira a conclusão que você quiser. É errado e acabou. E acabou. O errado é errado, o certo é certo. Agora, querer transformar o errado no certo, não conseguirão. Até convencerão pela falta de conhecimento. Não é a falta de conhecimento intelectual, não. É o que o profeta prega, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Não, mas isso é fanatismo, é coisa de evangélico. Fanatismo, vai pensando que é fanatismo. Porque se é fanatismo, cada dia que passa, o número de evangélicos e cristãos evangélicos aumenta nesse país. Já somos mais da quase metade da população brasileira, que estão abrindo os olhos, que estão ouvindo homens de Deus, como Valdemiro Santiago, você goste ou não, que tem pregado, tem aberto o coração, tem se debruçado, mas você olha de repente para uma quantia que ele pede para ajudar a obra de Deus. Aí é fácil olhar por este lado. E o canceroso que é curado? Ah, você acha que era uma ação? Está esperando acontecer com alguém da sua família? Não espere isso não, que ele tem orado por todos. E o leproso, é possível maquiar, fazer uma maquiagem em tantos leprosos que já pisaram aqui e voltaram limpos? E a Graziella com o mal de Stevens Johnson, essa doença que cria bolhas no corpo, bolhas terríveis que se parecem mais queimaduras de primeiro e segundo grau. O que fazer para mudar uma pele? É possível mudar a pele, é possível maquiar. E tanta gente vir, e cada vez mais as multidões estão aumentando, porque estão acordando. E esta obra foi colocada nesta terra por isso. Deus escolheu este homem, este profeta, para alertar as multidões e as nações. Tem sido assim onde ele pisa. Não é porque ele é um grande, um exímio pregador? Não, porque tem unção. Fala com simplicidade, mas fala aquilo que Deus coloca no seu coração. Tem sido desta maneira. E continuará, hein? Ele não abre, ele não foge daquilo que Deus o determinou, daquilo que Deus assim o preparou. E vamos sim, vamos juntos, unindo nossas vozes, unindo nossas forças, dentro, eu particularmente, do que já aprendi e aprendo diariamente com os ensinamentos do profeta, do apóstolo Valdemiro Santiago. O vejo pregando ao vivo no altar, chego em casa, revejo na televisão, porque a mesma pregação parece outra pregação, porque é diferente a maneira que nos toca. Então, a gente tem que acordar, apoiar a família banalizada, a família, repito, muitas vezes é no foco e no alvo da destruição. Mas não conseguirão não conseguirão, porque Deus tem preparado homens, guerreiros, tem sim, guerreiros. E você vai ver que vai preparando cada vez mais homens de fibra, de coragem,
Claro, serão pichados, serão maltratados, serão achincalhados, sim, serão. Mas vencerão pela força da palavra. Quantos desses aí estavam no mundo da amargura? O Rodrigo Matias era traficante. O que falar de um traficante? Se você encontrá-lo nas noites, nas madrugadas por aí, com uma boca de fumo, você diz: morri. E o que falar deste aqui, ó? Por favor, aqui na tela da vida real. Vai! Drogas, onde destruíam suas vidas, né? E você conheceu tudo bem de perto. O Rodrigo tocava o terror aqui na rua? Tocava, sim. O Rodrigo, hoje eu conheço ele, um homem de Deus, diferente de quando ele era do mundo, né? Porque essa rua aqui, ela é uma rua de muitas baladas. Ele aparecia muitas motos, amigos atrás dele, fazia funk durante a noite toda. E praticamente a gente não tinha paz aqui nessa rua. Perturbou muito, né, o seu sono? Perturbava o sono da gente, sim. A mãe, emocionada, não contém as lágrimas ao relembrar dos momentos que causaram dor e muito sofrimento. Eu chegava da igreja, me xingava muito, tinha nome que apoiava em mim. Eu sofria muito com ele. Como mãe, é difícil nesse momento. Eu não esqueço nunca dele, falava assim: mãe do capeta, mãe do Satanás, você não é minha mãe, você é a mãe do Satanás. Eu acabava de orar por ele naquele momento. Aquilo é uma dor, uma facada que ele me dava. E ele estava me matando aos poucos. Você sabe o que é isto? Volta nas lágrimas essa mulher. Por favor, Café. Eu gostaria de reprisar mais uma vez, de repetir. Você sabe o que é a dor de uma mãe quando vê o filho no tráfico, quando vê o filho no crime? Você acha que só ele que está na boa, ali na boa entre aspas? Para o mundo do crime, está na boa, está valendo, está suave. E para a mãe? Quantas mães sofrem? Daqui a pouco, agora mesmo recente, ontem mesmo ali no altar dos milagres, um homem que teria abandonado tudo, que a droga teria corroído a vida dele e dos seus familiares. Daqui a pouco foi agora no altar com o profeta. Aí, o que você diria das lágrimas desta mãe, onde o filme retrocede, volta na cabeça dela? Ela lembra, mas hoje as lágrimas que ela derrama são lágrimas de agradecimento. Isso se deve a quê? A genuína palavra de Deus. Há homens como o apóstolo Valdemiro Santiago que prega a palavra como ela é, sem medo de perseguições, com coragem, com dedicação, com entrega. Esta é a diferença. Vivendo o que prega e pregando o que vive, as pessoas assimilando. A dor e o sofrimento de uma mãe transforma-se em lágrimas de agradecimento. Me chegava muito, tinha nome que apoiava em mim. Eu sofria muito com ele. Como mãe, é difícil nesse momento. Eu não esqueço nunca dele, falava assim: mãe do capeta, mãe do Satanás, você não é minha mãe, você é a mãe do Satanás. Eu acabava de orar por ele naquele momento. Aquilo é uma dor, uma facada que ele me dava. E ele estava me matando aos poucos.
Esta foi uma das frases ditas pelo profeta de Deus quando estava no meio da multidão um homem leproso, um rapaz. Ele disse: se este moço não for curado em 7 dias, a minha carreira acaba. Eu fui até a casa desse rapaz e nos próximos programas você vai ver, você vai rever essa história. Ele falou em 7 dias, no 6º Repórter Mundial, Herbert de Souza, com a câmera aberta em punho, fui até o pensionato dele aqui no bairro do Brás e mostrei onde ele batia e o pó caía. Quem fala assim é porque tem intimidade com Deus, é porque tem particularidade com Deus, tem entrega. Põe a mão, determina e acontece. O mundo é difícil de entender, porque enquanto o mundo for mundo, vão querer inverter os valores. Não vão, muitas vezes, alguns pseudos intelectuais reconhecerem que há profeta nesta terra. Agora mesmo, recente, ontem, ali no altar dos milagres, um homem contava um testemunho de arrepiar para o profeta Valdemiro Santiago. A bispa Francileia, atentamente, a igreja parada para ouvir o testemunho, a fala de um homem que no meio da multidão foi lá dizer e gritar em alto e bom som. Veja o que houve. Foi o encontro de um profeta com alguém que saiu do marasmo, alguém que venceu as drogas. Foi ontem, aqui na tela da Vida Real. Veja, por favor, vai. É maravilhoso, né? Milagre também, apóstolo. Eu era usuário de drogas, 11 anos. Eu fiquei lutando contra isso. Eu só consegui me libertar depois que eu tomei esse tiro. Essa é a verdade. Eu tinha abandonado minha família já. Já fazia 30 dias que eu não via os meus filhos. E quando eu decidi, porque eu já conheço essa obra, vai fazer um ano. Ele quer dizer que ele se envolveu nas drogas. E o caminho é... Se você continuar nas drogas, o caminho é esse mesmo. É a morte. Quando a Bíblia fala morte, está se referindo à condenação eterna. E morte mesmo, de verdade. Agora, quando Jesus chama, fala, vem, e você vem, aconteça o que acontecer, mas Ele te põe de pé. Glória a Deus! Olha aonde as drogas iam levando este moço, essa família. Olha lá o que as drogas fazem, ó. Quer dizer, não tinha jeito de tirar ele. Não. Homem nenhum conseguia, né? Homem nenhum. Só o poder de Deus. Só Deus, com certeza. Aquele trapo humano, desculpa a expressão da minha filha, mas é assim mesmo, o drogado vive. Aquele trapo humano que você via, hoje você olha para ele, né? Vê o poder de Deus. Com certeza. Milagre. Você não conseguia deixar? Não conseguia. Teve meus filhos. Se continuasse, estaria morto, né? Sim, Senhor. Deus é tão poderoso, tão maravilhoso na minha vida, que eu estou de pé. E só eu acredito que eu só tomei esse tiro porque eu clamei ao Senhor. Eu falei, me tira dessa vida, porque eu não consigo. Eu estou fazendo de tudo, eu não consigo. Você não conseguia? Não consegui. E Ele permitiu você passar por isso. Sim, Senhor. Te curou, te levantou e te libertou. Sim, Senhor. E glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns. As drogas matam, Jesus Cristo te dá vida. Cotidiano. Levantamento realizado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta que a diferença salarial entre homens e mulheres dobrou nos últimos 12 anos. Em 2013, a diferença era de 6,85%. Hoje, é de quase 15%. Essa desigualdade entre os gêneros ocorre no mundo inteiro. Isso porque salários mais altos estão ligados a maiores níveis de escolaridade e as mulheres brasileiras são mais educadas do que os homens. Esporte.
O norte-americano Chris Weidman venceu pela 4ª vez consecutiva um lutador brasileiro na disputa pelo cinturão dos pesos médios do UFC. Desta vez foi Vitor Belfort que levou a pior dentro do octógono. Após meses de provocação mútua, o brasileiro acabou sendo nocauteado pelo norte-americano ainda no primeiro round da luta, que aconteceu no último sábado em Los Angeles. Internacional. A Unesco resolveu se pronunciar com relação à tomada da cidade de Palmira, que fica localizada na Síria e foi tomado pelo Exército Islâmico. A organização considera esse sítio arqueológico como um dos berços da civilização humana e alerta que a destruição seria uma perda irreparável. Por isso, faz um apelo para que diferentes países se unam para proteger as ruínas históricas dessa cidade, fundada há pelo menos 4.000 anos no meio do deserto. Eu quero dizer que ainda esta semana você acompanha o desfecho da história de Rodrigo Matias, o ex-traficante. E o Adriano, que devia quase 100 mil reais. 100 mil reais. Você sabe o que é dever 100 mil reais e não saber onde buscar? Não saber como fazer para liquidar? Nome sujo, passando por uma situação delicada com a família. Pois bem, assim foi com este rapaz. Tá bonito aí, né? Tá bacana, sorridente, ele e a mulher. A Leia em casa, a Herbert de Souza foi lá. E você vai conferir essa história comigo aqui, em breve, no nosso Repórter Mundial. Você sabe, o Repórter Mundial é um projeto que nasceu verdadeiramente no coração de Deus e foi testificado no coração do profeta, do apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago, da bispa Francileia, de homens e mulheres de Deus. Adriano, por favor, na tela da vida real. Chegamos em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, e o nosso testemunho tem um gosto de prosperidade. A casa é do Adriano e a gente vai conhecer mais uma história de mudança de vida. Então, quando eu conheci minha esposa, né, eu estava quebrado, com 95 mil de dívida e no nosso foco mesmo. Casei, fui morar na casa do meu sogro em Poá e foi muita luta no começo. Aí lembro também, minha mãe ia nos visitar, né? E você vê, para um homem fica com vergonha, né? Minha mãe foi nos visitar, levou fruta, comida, porque não tinha. E muita luta, o carro quebrando. E aí quando você pensa que ia começar a melhorar, daqui a pouco voltava para trás. Só que eu tinha um Monza velho e um Apollo velho, né? Começou por aí. E eu precisava de uma Kombi, porque a Kombi, por mais que ela é velhinha, ela é boa para trabalhar, que ela tem espaço, né? A gente não conhecia esse Deus, a gente era de outra religião, a gente buscava em outros lugares, mas sempre com muita dificuldade, a vida não ia. Nós não conhecíamos esse Deus, né? Nós escutava de falar, não acreditava, porque não foi criado num berço evangélico, então é outra criação, né? Quando eu lembro assim, né, até dá uma tristeza, uma dor, mas ao mesmo tempo a alegria de ver que Deus, Ele põe a mão, Ele tá com a gente. Porque o motoqueiro atropelou ela, foi ela e a moto, e o motoqueiro a 8 a 10 metros,
E o motoqueiro ficou no chão gritando com a clavícula quebrada, esperando o SAMU. Minha filha se ralou inteira, porque rodou com moto, com o motoqueiro, tudo. Acompanhe agora a previsão do tempo para as principais capitais do país. Hoje, São Paulo, mínima 16 graus, máxima 27 graus. Rio de Janeiro, mínima 16 graus, máxima 34 graus. Belo Horizonte, mínima 16 graus, máxima 27 graus. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado mesmo. Estaremos juntos em breve aqui no nosso Repórter Mundial. Mas não esqueça, nunca pise uma pessoa quando você estiver subindo, pois quando você estiver descendo, poderá encontrá-la. Pense nisso e até o próximo programa Repórter Mundial, se assim Ele, o Criador Deus, nos permitir. Agora você continua na programação mais abençoada da televisão brasileira, claro, com um novo encontro com o profeta da mudança, o apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago. Tchau! Mãe emocionada não contém as lágrimas ao relembrar dos momentos que causaram dor e muito sofrimento. Eu chegava da igreja, me xingava muito, não tinha nome que ela apoiava em mim. Eu sofria muito com ele. Como mãe, é difícil nesse momento. Eu não esqueço nunca dele, falava assim: mãe do capeta, mãe do Satanás, você não é minha mãe, você é a mãe do Satanás. Eu acabava de orar por ele naquele momento. Aquilo é uma dor, uma facada que ele me dava. E ele estava me matando aos poucos.